Olá! Hoje o tema é maravilhoso. Final de semana eu estive num evento que me chamou muito a atenção. Eu estive na companhia de um cara de sucesso na vida que conseguiu alinhar profissão, família, ascender na carreira. Isso mexeu muito com a minha vida e com as pessoas com quem eu convivo. Eu resolvi trazer esse tema para você, sobre sucesso. Porque muitas pessoas, apesar de saber tudo que tem que ser feito, não conseguem atingir o sucesso. Muitas vezes desenvolvem projetos, estão em ascensão e alguma coisa acontece e ela se auto-boicota e ela se auto-sabota. As coisas começam a criar tanto impedimento, as situações começam a aparecer na vida dela trazendo tanta dificuldade e simplesmente ela acaba desistindo. Então, qual é a diferença de uma pessoa que tem sucesso e uma pessoa que não tem? Qual é a diferença de uma pessoa que tem prosperidade e não tem? E a outra pergunta que eu sei que você já vai me fazer é em relação ao que é sucesso. Algumas pessoas têm sucesso na carreira, não têm sucesso na vida profissional, e aí você olhar na vida pessoal, né? É ao contrário. Então, o que a gente admite como ter sucesso? O que é ser próspero e atingir o tão sonhado sucesso? Sucesso é um conceito relativo, literalmente. Mas é você se sentir bem, você conseguir realizar os seus sonhos, você ter condições financeiras, físicas e emocionais de viver as coisas e as oportunidades que aparecem na tua vida, que você tem acesso. Então, uma pessoa de sucesso, comparado a outra, então, se eu olhar para a minha vida e, de repente, comparar com a vida de outra mulher, talvez eu veja e eu acredite que ela tem mais sucesso do que eu. Mas é o quê? É sempre, o sucesso ele está sempre alinhado a quem eu me comparo, ao que eu desejo alcançar, ao lugar que eu estava e que agora eu estou. Então, se eu olhar para a minha vida, eu preciso perceber, eu preciso identificar que a minha jornada tem sido progressiva. Sim, o sucesso está alinhado à progressão, à evolução humana, pessoal, financeira. Então, eu tive momentos de sucesso, eu tive momentos de felicidade pessoal e profissional, como assim? Então, peraí. Se você teve momentos de felicidade pessoal, então ok, você teve momentos felizes. Mas o sucesso, ele não regride, tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa deixar aqui alinhado. Sucesso é alguém que adquire um determinado status, adquire uma determinada posição, adquire uma determinada consciência, e sim, a consciência também faz parte do sucesso. E ela percebe que hoje ela está muito melhor, ela está muito diferente e para melhor, para o positivo, para abundância, para prosperidade do que ela estava antes. Então, como eu disse para vocês, eu vou tratar, né, mostrar para vocês porque algumas pessoas não têm esse acesso ao sucesso e o que tem a ver com neuroconstelação, com o processo de permissão. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos, Ederson, Nayara, Tati, Diana, Dilza, Maria, sejam muito bem-vindos. Eu sei que esse tema é importante para a vida das pessoas, porque muitas vezes nós não compreendemos o que acontece com a minha vida, que minha vida vive empacada, o que acontece com a minha vida que eu mudo o ambiente, eu me preparo muito mais, eu faço um monte de curso, eu faço tudo que tá no script, o que eu desejo fazer, o que tá tudo alinhado, mas acontece algo do nada que desmorona ou principalmente impede a minha progressão. Então, a primeira coisa que nós definimos aqui é que sucesso é progressivo. Sim, eu preciso estar numa crescente continuidade para que eu tenha evolução, para que eu tenha aprendizagem, para que eu tenha tomada de consciência e eu possa realmente modificar o meu status quo, ok? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, algumas pessoas, apesar de ter tudo isso que nós comentamos, elas não têm permissão do sistema. É bem isso.
A permissão do sistema, e quando eu falo sistema, nós estamos falando das questões dos vínculos familiares. Deixa eu beber água, né? A minha Nutri entrou, lembrei de beber água, Nutri. Nós temos que lembrar do sistema. Os sistemas são as pessoas da família de origem e da família atual. O sistema ele é formado por todos aqueles que vivem com você, então seus parentes, seus amigos também se tornam seu sistema. As pessoas com quem você teve algum tipo de relacionamento também vão compor o teu sistema. Então, aqueles que tiveram algum tipo de vínculo com você. Liz, mas espera aí, eu consigo romper vínculos? Sim, realmente, você consegue se distanciar, mas romper vínculos não. Os vínculos, uma vez estabelecidos, eles podem até diminuir o impacto, diminuir a efetividade, diminuir o... tem uma palavra que eu uso, que agora me fugiu, mas daqui a pouco volto. Eles podem diminuir a influência na sua vida, mas eles estão lá. Sim, os vínculos, uma vez firmados, eles não são desfeitos. Eles podem diminuir a influência na tua vida e nos teus comportamentos, nas tuas decisões, nas coisas que você faz e como você conduz a tua vida, mas eles estão lá, ok? Tá. Então, quando eu me refiro à permissão, eu trago para vocês uma informação aqui muito importante. A permissão está relacionado com o primeiro princípio das constelações da neuroconstelação. Nós temos diversos princípios, nós temos leis que regem toda a dinâmica familiar e a dinâmica do sistema. E essas leis, quando infringidas ou quando teoricamente são boicotadas por mim ou por você ou por alguém do sistema, essas leis elas exigem, e essas pessoas que se sentiram transgredidas, né, se sentiram ofendidas, se sentiram excluídas, elas exigem reparação. O que é isso, Liz? Então quer dizer que quando existe alguma situação em que eu infrinjo uma lei, mesmo que eu não saiba, mesmo que o meu organismo ou minha mente fale assim, não, pra mim tá tudo bem, teve uma briguinha no Natal passado, esse ano não precisa nem me convidar, imagina, não faço nem questão. Essa pessoa excluída, ela vai sim, como se ela liberasse uma energia, como se o sistema dela liberasse uma conexão, exigindo que todos sejam vistos e todos façam parte. Então, apesar de você decidir não conviver mais com essa pessoa e essa pessoa dizer também que tá tudo bem, o sistema não dá permissão para que essa pessoa seja excluída. Liz, mas o que aconteceu no Natal passado foi muito grave. Liz, é que você não estava lá. Você está falando isso porque você não estava lá. Você não sabe que essa tia, que esse primo, ele foi ofensivo, ele mexeu com a mulher do outro, não sei, ele fez um negócio com meu tio e passou ele para trás, ele mexeu com a herança da família, ele enganou meu tio na venda, enfim, gente, eu tô, sabe, delirando aqui, dando exemplos para você entender que o motivo pode ser o mais diverso possível. Mas entenda que quando você decide não conviver mais, você precisa decidir de maneira sensata e aqui no coração você precisa entender que essa pessoa faz parte do sistema, apesar dela ter tido atitudes que não condizem com seus valores e os seus princípios. Eu sei, sim, que o que eu tô falando aqui é algo que é complicadinho de entender, que é algo que é complicadinho de simplificar. Mas sim, é possível. Quando eu olho para aquela pessoa que eu não preciso conviver, gente, isso é muito importante falar de neuroconstelação. Algumas pessoas que não compreendem o que é constelação sistêmica e neuroconstelação, elas acreditam que uma das leis do pertencimento é que todos fazem parte, independente do que causaram ao sistema, e eles apesar dessa fala estar certa, eles acreditam que é possível, que é necessário conviver com a pessoa, é necessário pedir perdão para a pessoa, é necessário olhar para aquela pessoa e trazer ela para a tua mesa. Vamos imaginar aqui, gente, situações de violência. E eu tenho que olhar para a pessoa
algoz, né, para aquele que foi me violentou, e eu tenho que dizer assim, eu sinto muito, por favor, me olhe com bons... Não é assim. A dor causada naquela vítima é tamanha que ela não vai conseguir conviver, e conviver com ela vai trazer tantos danos ao sistema e até muito maiores, porque vai desenvolver um medo, e esse medo vai sim prejudicar o sistema num nível transgeracional. Então saibam que o que é importante a gente entender é que aquela pessoa, muitas vezes, ela tem, sei lá, uma doença mental, eu não tô falando das causas, mas que foi o que foi. Não dá para mudar o que foi. E a partir do momento que eu olho para um acontecimento e compreendo que aquilo foi como foi, eu começo a tirar a importância dessa pessoa na minha vida, no sentido de dizer para ela que, ok, eu vejo, eu entendo, eu não consigo voltar, ainda me dói muito, eu não preciso conviver, mas eu sei que você faz parte, sabe? Friamente mesmo, assim, mas com o movimento da alma. Enfim, outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas quando a gente tá falando de permissão, muitas vezes o sistema, ele passou por dificuldades tão grandes, de escassez, de violências, de falta de oportunidade, que esse trauma gerado por essa escassez, ele tá perdurando por muitas gerações. E aí, então, você que está despontando dessa família, está se tornando alguém muito diferente. Então, a pergunta que eu faço é, quando você faz uma venda muito grande, quando você recebe seu 13º, quando você conquista um status diferente no seu trabalho, como que é essa sensação? Você consegue voltar para casa e compartilhar isso com a sua família? Você consegue voltar para casa ou com seus irmãos e ligar para eles e dizer assim, uau, nossa, esse mês bati minha meta, a empresa faturou 2 vezes mais e eu ainda tô super feliz porque a gente vai fechar mais vendas até final do mês. Uau, eu tô felizaço. E você consegue fazer esse movimento? Ou você acredita que se você conversar com seus irmãos, se você conversar com seus pais, se você conversar com seus parentes, a primeira reação que eles terão é dizer, nossa, agora tá por cima, nossa, agora sim, né? E daí, vai bancar tudo aqui? Então quer dizer que a festa do final do ano é por tua conta? Porque nós somos pobres, agora você é o rico da família, você é o novo milionário da família. E automaticamente você sente na tua alma e no teu coração e nas tuas células que você está se tornando alguém diferente. E se você é diferente do teu sistema, você também sente que poderá não ser amado, poderá não pertencer mais. E nesse instinto de sobrevivência, de pertencimento ao sistema, algumas pessoas entram no movimento de escassez, ou no movimento de vícios, ou no movimento de desenvolver questões, dúvidas, oportunidades que levam à perda desse status que ele havia adquirido. É bem isso. Então eu começo a derreter dinheiro, começam a surgir doenças, começam a surgir custos, né, gastos com a casa, com o carro, começam a surgir problemas no trabalho, funcionários pedem demissão e de repente aquele funcionário que estava indo num determinado curso e você pagava tudo certinho para ele, ele se sente de alguma forma lesado e faz uma reivindicação para o teu sistema, para a tua empresa, e você percebe que alguns gastos que você não estava nem imaginando surgem repentinamente. Ou você percebe também que alguns investimentos teus do nada declinam. E por que isso acontece? Existe uma possibilidade de você estar atraindo isso, atraindo a um nível inconsciente, e para honrar o sistema, essas oportunidades de você derreter esse dinheiro vão te trazer de volta aquele status de menos abundância, de mais escassez, de menos oportunidades. E nesse movimento de voltar ao sistema e ser
amado, ser acolhido. Porque o que acontece? Vocês imaginam só. Se você entrou em falência, se você teve um custo exagerado ou, enfim, que não estava calculado na tua renda, se você perdeu muito dinheiro, o que acontece com a tua família? Normalmente a família vem e te acolhe e fala, nossa, que difícil mesmo. Nossa, senta aqui. Aí a mãe, o pai, os irmãos se unem para dar apoio moral. As pessoas se unem para dizer, cara, nossa, eu também já passei por isso, eu entendo você. Isso é errado, Liz? Então quer dizer que isso não é bem-vindo? Não, isso é bem-vindo. Esse acolhimento, essa empatia, essa vontade de apoiar aqueles que são do seu sistema, isso é muito bem-vindo. Isso é muito favorável. Mas muitas vezes o que não é visto por trás disso é que esse sistema está realmente te ancorando. Te ancorando no sentido de aqui você vai fazer parte. E se você mudar muito, se você evoluir muito, se você atingir um outro status, você não vai mais fazer parte. Quantas vezes as pessoas mergulham no autoconhecimento e percebem que elas começam a se distanciar demais nas conversas. Elas perdem a paciência com aqueles que não estão em autodesenvolvimento. Elas perdem a motivação para conversar. Porque aqueles que não acompanharam a evolução estão aqui no mesmo lugar. Portanto, são os mesmos assuntos, as mesmas questões, os mesmos desafios, o mesmo clã, as mesmas pessoas na convivência. Então, viram uma repetição. E esses aqui estão todos aqui. E só você se distanciou. E essas pessoas olham para você e falam a mesma coisa. Não dá mais para conversar. Ele só tá falando de assunto que a gente não entende. Não tem mais graça. Agora ele só fica falando desses assuntos e parece que a vida dele, ou o foco dele é só dinheiro. Então, distancia sim. A ambiência gerada aqui embaixo, a ambiência gerada aqui em cima, ela começa, não se comunicar. E aí, para pertencer, você faz o quê? De novo, esse sistema aqui, ele não te dá permissão para você ficar aqui. Você derrete dinheiro, você inventa dificuldades, você tem dificuldades e você volta para esse lugar e todo mundo te acolhe. Aí você mais uma vez pertence. E essa história que eu te contei do Alessandro, que eu coloquei ali no meu story, que foi sexta-feira, um evento que nós fomos, um evento da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi transferido para o Teatro Moacir Miqueleto em Assis Chateaubriand. E esse evento teve como objetivo dar para esse cidadão chamado Alessandro o título de cidadão benemérito do Paraná. Então é uma outorga das mais importantes do Paraná. Sim, uma pessoa dessa, ela é reconhecida como alguém que impactou significativamente a sociedade paranaense. E esse moço de 36 anos, se não me engano, ele recebeu essa outorga. E aí você pode pensar, Liz, como assim? O que esse cara fez? O que ele é? Por que ele teve permissão para ter sucesso? O que tem de diferente da família dele, da sua família e da minha família? O Alessandro é de uma cidade do interior de Assis. Então é de uma vila, de um lugarzinho bem pequeno. E quando ele começou a despontar no futebol, o pai dele e um outro tio dele perceberam esse movimento e olharam para essa qualidade e essa habilidade que esse moço tinha e propuseram a se desenvolver, a desenvolver essa habilidade e a buscar oportunidades para esse rapaz. Quando eles fizeram isso, a mãe, a irmã, que era tudo pequenininha, todas as pessoas olharam para esse moço e realmente isso foi contado durante a narrativa da história dele. A mãe, que estava sentada na minha frente, ela olhou e falou assim: vai, meu filho, eu te abençoo. Vai, meu filho, atrás do teu sonho, eu te abençoo. A irmã, apesar de ficar com muita saudade, ter morrido de saudade, ela também falou pro irmão: irmão, vai atrás do teu sonho. Se esse é teu sonho, vai atrás do teu sonho.
E assim toda a família, mas principalmente o pai e a mãe, abençoaram ele e ele se sentiu permitido a fazer diferente. Por quê? Porque os demais representantes da família, os demais integrantes da família, eles todos moravam no interior de Assis Chateaubriand. E o Alessandro, agarrado nessa força, com o pai do lado direito, com a mãe do lado esquerdo, abençoando, olhando para os irmãos e percebendo que os irmãos ficariam bem sem ele, simplesmente ele pegou, junto com o pai, com esse tio, um Del Reizão velho, um Del Reizão azul, se eu não me engano, e foram para o Rio de Janeiro buscar oportunidades. E no Rio de Janeiro ele fez um teste no futebol, aí depois acho que ele foi pro Flamengo, ele jogou no Palmeiras, jogou até no Rio Grande do Sul. E foi galgando, né, degraus dentro da sua carreira, até que finalmente ele chegou no Corinthians. E sim, ele foi um jogador muito importante do Corinthians. Só pelo Corinthians, ele conseguiu 5 títulos pro Corinthians. E eu nem sabia disso. Mas quando eu olhei para a história dele, o que eu identifiquei enquanto neuroconsteladora naquela plateia? Era visível a permissão que ele tinha para ir para o sucesso. Era visível a permissão que ele tinha para fazer diferente. Então a mãe dele, ela não disse, vai para o sucesso, porque só através de você nós teremos oportunidades. Vai através do sucesso, porque meu filho, quando você tiver teu primeiro salário ou ganhar teu primeiro dinheiro, faz uma casa para a mãe. Meu filho, se você ficar, nós vamos passar fome. Não, a mãe não fez isso. A mãe não liberou ele para ir para o sucesso e já dando para ele uma condição, uma obrigação de equilibrar de volta. A mãe disse para ele, vai para a vida, eu te abençoo. Faz da sua vida algo maravilhoso. É lindo isso, né? Portanto, é a diferença, muitas vezes, de vários jogadores que atingem o sucesso, mas vivem se machucando. Eu sei que você vai dizer, Liz, mas é que a profissão, o jogo, o impacto no joelho, enfim, tem sim as questões genéticas, tem as questões ambientais, tem o contexto, mas por que alguns conseguem desenvolver, atingir uma carreira, chegar na velhice e ter um subsídio para viver uma vida boa? Inclusive desenvolver institutos, acolher outras crianças, sabe? Contribuir de volta com a sociedade e outros não. Muitos até tentam ir para o sucesso e se manter no sucesso, mas chega um tempo que eles voltam. E saiba que o sistema sempre vai cobrar. O sistema sempre vai cobrar. Porque se você não olhar para o sistema e entender e pedir a bênção e sabe, se render àquilo que é como foi e não olhar para a realidade dos seus pais, não olhar para a realidade da sua família, para as outras pessoas e ficar indignado, e eles não entendem nada, é assim que eu vivo, eles não me respeitam. Se você continuar combatendo o teu sistema nunca vai te liberar. Então você precisa realmente olhar para ele e dizer, ok, eu reconheço que eu tenho um tio bêbado, que eu tenho um primo viciado, que eu tenho uma irmã drogada, que eu tenho um parente que é traficante, que eu tenho um parente assassino, que eu tenho um parente, entendeu? Eu reconheço, essa é a minha família. Eu não convivo com eles, mas eu olho para eles com amor e com respeito e eu honro a vida de cada um. Eu honro aquilo que eles foram. E aí eu tomo também do meu pai e da minha mãe um respeito à vida daqueles me deram. E eu agarro essa oportunidade com ela e dela, agarrado nela, e falo, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou seguir a minha vida. E quando eu conheci o Alessandro, eu tive a oportunidade de falar com ele lá na recepção. Ele gentilmente estava acolhendo todas as pessoas que estavam chegando, tirava foto, ouvia um pouquinho, né? A gente parabenizava ele pela trajetória. Por quê? Porque eu falei, o que eu tô indo? Eu fui convidada para esse evento, falei, vou fazer o quê? Aí eu fui descobrir quem era o Alessandro, o que ele fazia, por que ele estava sendo homenageado. Porque ele é alguém que saiu do interior do Paraná, mas do interior, e se tornou uma pessoa de sucesso. A mulher estava lá, as 2 filhas estavam lá, toda a família dele estava lá, os amigos do interior da cidade estavam lá, e todos vibravam por ele.
todos não era aquela situação de a cidade tá ali para bajular, não, os amigos estavam lá, cara, que máximo, vibrando, feliz, contente. Então é sinal que ele fez uma trajetória de sucesso e eu observando, né, o neuroconstelador, ele desenvolve ele aprimora essa habilidade de observação e eu só sentindo o campo e observando as dinâmicas. E era bonito de ver. Por quê? Porque ele se tornou inspiração para muitos jovens. E eu trago esse exemplo porque eu quero dizer para você que existe uma oportunidade de você transformar a sua vida. Existe uma oportunidade dada por Deus e pela neuroconstelação de você segurar as rédeas da tua vida e saber qual é a direção que você quer e também conseguir conduzir essa direção, tá? E você sim, muitas vezes não sabe que existe uma dinâmica que te prende, que te ancora, que faz com que você não tenha permissão para ir para frente. Aí você vai dar um passo e retorna, vai dar um passo e reincide, vai dar um passo e volta para o mesmo lugar. E você sente que você está amarrado, você sente que você não tem oportunidade, que você é uma pessoa azarada, que nada dá certo na tua vida. Saiba que muitas vezes pode ser uma dinâmica invisível. Pode ser um emaranhamento, pode ser uma não permissão. E depois de saber tudo isso, eu quero que você pense nas questões da sua vida. Pense nas oportunidades que você acreditava que estavam alinhadas a seus desejos e aconteceu alguma coisa do nada. Do nada você perdeu dinheiro, do nada você perdeu saúde, do nada você engordou, do nada você furou o pneu, do nada você... nem tudo é livramento, gente. Algumas coisas acontecem porque você não tem permissão. Se você não tem permissão, Deus pode colocar as oportunidades na tua frente, mas você não vai acessar. Porque você está num impedimento, num movimento de impedimento do teu sistema. E para pertencer inconscientemente, você acaba tendo esses comportamentos, acabam surgindo oportunidades de não prosperar na vida. Portanto, eu te convido a olhar para tudo isso, a olhar para o teu movimento, a olhar para a tua vida, olhar para as tuas relações e realizar uma neuroconstelação. Para isso, você pode me chamar no direct. Eu também convido você a compartilhar essa live para pessoas que você sabe que tem potencial na vida. Você sabe que poderia estar num trabalho melhor, você sabe que poderia estar num relacionamento melhor, você sabe que poderia ter uma saúde melhor, você sabe que poderia estar rico, ter dinheiro, ter muita coisa na vida. E você ouve direto, vindo da boca dela, que ela fala assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, é algo misterioso. Eu não sei, eu acho que eu sou azarado. Essa semana eu ouvi um amigo falando assim, pode ter duas situações. Se tiver lá uma multa de R$1.000 e tiver outra de 100, com certeza a minha vai ser a de 1.000. Então você imagina a crença que essa pessoa já desenvolveu em relação à própria vida. Claro que eu não saio falando, olha, você precisa constelar isso. Não, eu não falo, eu não sou assim. Mas nesse momento que eu tô aqui com você, eu te trago essa reflexão e te trago essa oportunidade de olhar para o teu movimento e se propor algo para se permitir. Exatamente, para se permitir seguir. Por isso, nada melhor que uma neuroconstelação. Gente, um beijo grande e nós nos falamos amanhã, 12h30, nesse mesmo canal. Beijo grande, obrigado pela oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos sempre que quiserem.